Queridas, graça e paz. Eu sou a pastora Ruth Catala, sejam todas muito bem-vindas a esse programa. Vamos chamar assim, mulheres de destaque, mulheres de impacto, improváveis que romperam em fé. Amém. E conseguiram manifestar o poder de Deus, mesmo diante das suas fraquezas. Hoje nós temos a pastora Eliane Procópio. Pastora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que alegria estar aqui com você. Amém. Antes de qualquer coisa, pastora, nós vamos falar de renúncia hoje e é um tema muito importante porque Satanás não tem medo das tuas vitórias, mas das tuas renúncias. Antes mesmo dela liberar o que ela traz no coração, eu quero saber, nós queremos saber quem é a pastora Eliane. Sim, meu nome é Eliane Procópio, eu sou casada com o pastor Walter há 20 anos, tenho 3 filhos. Ana Sofia, vamos começar pelo Samuel. Samuel de 18 anos, Ana Sofia de 6 anos, Elisa Helena de 2 anos e 9 meses. E nós temos mais de 20 anos de evangelho. Pastora, na Academia da Mulher, uma das coisas que mais nós trabalhamos é identidade. E nós sempre fazemos uma perguntinha assim, bate-bola. Qual é a frase que mais te identifica? Que se uma filha tua, alguém falar, todo mundo vai dizer, ei, tá falando que nem a pastora Eliane Procópio? Qual é a frase que mais te identifica? Que eu sou filha, que eu sou princesa, que eu faço parte da realeza. Aqui a gente trabalha muito essa questão da identidade, de que nós somos filhas de Deus, então nós pertencemos a esse reino que Ele tem para nós, somos princesas. Tanto mais que o grupo de mulheres que a pastora trabalha é Royal Sisters. Exatamente, irmãs reais. Uau! Irmãs reais. Pastora, qual é a principal coisa que te doeu muito e você teve que renunciar? Olha, o evangelho, não existe evangelho sem renúncia. Então, desde que eu me conheço por cristã, quando eu entreguei minha vida para Jesus, sempre foi esse trabalho de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Então, desde as pequenas coisas, como abrir mão do seu domingo, abrir mão do final de semana, não ir numa festa de aniversário, não estar às vezes com a família, com pessoas que você queria estar, para estar cumprindo, servindo o propósito do Senhor. Então, desde as menores, Deus já vai trabalhando com a gente para nos levar para renúncias maiores. Ele não começa por grandes coisas, às vezes são pequenas coisas, são detalhes. São coisas que a gente gosta, uma roupa, uma música que de repente você gostava de ouvir, agora você não ouve mais. Um sapato novo. Um sapato novo. Tapuer. Esse tapuer, a gente tem que falar para elas do tapuer. Depois nós vamos contar para vocês do tapuer. Esse mistério do tapuer. Que é incrível isso. Mas, recente, vamos contar de algo assim, recente, de 4 anos que nós deixamos para trás. Nós morávamos na cidade de Belo Horizonte, pastoreávamos uma igreja em Nova Lima, e nós deixamos essa igreja porque Deus falou para nós, olha, você precisa abrir mão deste lugar que você está. Nós estávamos com a nossa liderança há muitos anos. Eles nos casaram, consagrou o nosso filho Samuel, eram os nossos amigos, nossos braços. E Deus falou para nós que era um tempo de deixar Nova Lima e ir para Belo Horizonte. Mas nós não sabíamos o que nós íamos fazer. Então, Walter falou comigo assim, olha, Eliane, nós vamos ir para Belo Horizonte, vamos sentar no banco e esperar Deus nos direcionar o que nós temos que fazer. E assim nós fizemos, conversamos com a nossa liderança, nos despedimos da igreja e eu vou confessar para você, eu chorei por 6 meses. Meu Deus! 6 meses chorando. 6 meses de lágrimas, olha isso. Era uma cidade que eu era apaixonada. Eu sou psicóloga e eu trabalhava na prefeitura daquela cidade como assistente social, psicólogo na assistência social. E eu entrava dentro das casas. Então, eu não entrava nas casas apenas como psicóloga, mas como uma agente de Deus naquele lugar. Então, eu conhecia a realidade daquelas pessoas. E eu chego a me emocionar. Porque foi tão maravilhoso tudo. Uau, tudo que eu vivi. Então foi assim, eu chorei por 6 meses, foi uma despedida interminável de almoço, de cafés que os irmãos faziam para nós. E nós deixamos aquele lugar e voltamos para a sede e ali nós ficamos sentados por algumas semanas. E aí o nosso pastor líder, Deus deu uma direção para ele abrir novas igrejas no bairro. Então eu e meu marido começamos a procurar
essas igrejas lá nos bairros de Belo Horizonte. E nós chegamos nos lugares e a gente tem muito disso de ir e sentir se é aquele lugar ou não. Aí nós íamos para um lugar, não é aqui, ia para outro, também não é aqui. Até que um dia nós fomos para uma igreja no bairro Estoril, no meio de duas comunidades. Estávamos no meio de duas comunidades, a avenida principal ali daquele bairro. E nós chegamos lá. O que tinha lá, pastora, naquele lugar? Nada. Uma oficina suja, encardida, feia, tinha um galinheiro lá dentro também, era uma coisa horrorosa. Mas Deus falou para nós, é aqui. Deus falou para nós, exatamente, é aqui. E aí, é aqui que nós vamos ficar. Então, tínhamos alguns líderes ali em Belo Horizonte, que nós sempre trabalhamos com células, e começamos a nos reunir, e nós regaçamos as mangas e fomos trabalhar naquele lugar, limpamos, lavamos, pintamos, e com tão poucas pessoas nós começamos um trabalho ali. Mas entenda algo, quando Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, Ele vai começar pelas pequenas. Às vezes aos seus olhos não tem sentido aquilo, mas para Deus faz todo sentido. Então apenas obedeça a voz de Deus, que no final vai dar tudo certo. A gente tem que entrar no barco e confiar. Então nós começamos a trabalhar naquele lugar e não vinha recurso da sede. E interessante que lá enviava recurso para todo lugar e para a gente não vinha recurso. A gente não conseguia entender por que não vinha recurso para nós, para nos ajudar. Mas Deus foi levantando pessoas que queriam pintar, que queriam limpar. E as coisas foram ficando algo tão bonito, aquela igreja. Uma igreja, gente, que se tornou uma referência dentro de todas as outras que foram se abrindo. E olha que interessante, que a partir da nossa renúncia, Deus vai movendo e vai tocando na vida de outras pessoas. Porque quando nós renunciamos Nova Lima e fomos para Belo Horizonte e ali abrimos essa igreja, tantos outros pastores foram levantados. Gente, essa igreja que nós abrimos lá no Estoril, nós recebemos tanta revelação profética. Deus falava que ali seria casa de pão, que ali seria um lugar que as pessoas comeriam o pão, beberiam a água, que nós levaríamos alimento para tantas outras pessoas. E foi assim. Tantas outras pessoas se inspiraram em nós, naquele lugar que era sentida a presença, a glória de Deus. E tantos outros pastores foram levantados, consagramos tantos outros pastores. E a partir daquela igreja que nós abrimos ali, 20 outras novas igrejas foram abertas e pastores levantados. Amém? Então, só para fechar aqui, porque é tanta coisa para falar, mas só para fechar essa parte para vir nesse momento que nós estamos vivenciando hoje. Quando então tudo estava maravilhosamente bem, as igrejas, funcionando, uma liderança maravilhosa, a gente tão feliz, eu trabalhando naquilo que eu gostava, no meu consultório, já estava trabalhando em outra clínica como psiquiatra, que eu amava o que eu fazia. Deus começou a incomodar o coração e falou, pode entregar, começa a entregar. Me dá de novo. Tem um outro nível que eu quero levar vocês. E Deus então começou a trabalhar no nosso coração. E interessante, gente, que quando nós estávamos em Nova Lima, o que eu gostaria demais era morar naquela cidade. E sabe, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. E Deus realizou o sonho do meu coração. Antes dele nos direcionar para esse novo lugar que nós estamos, Ele preparou uma casa para nós na cidade de Nova Lima. Então, nós trabalhávamos em Belo Horizonte, morávamos em Nova Lima, num lugar maravilhoso. E quando foi então, numa terceira semana que nós estávamos na casa, Deus nos deu o direcionamento de deixar tudo e vir para Uberlândia. Gente, os meus móveis estavam tudo na caixa. Eu não tinha colocado nada na casa ainda, mas quando o meu marido veio conversar comigo, eu falei com ele, meu bem, nós não precisamos nem orar, porque se Deus falou e nós vamos. Então entenda algo, Deus vai trabalhando com a gente no processo sobre renúncias. E quanto mais nós temos esse coração rendido ao Senhor, Deus vai te entregando coisas maiores. Então, Deus nos direcionou para vir para Uberlândia. Deixamos a nossa liderança, a todas as igrejas que estavam lá, entregamos no altar do Senhor.
E aí chega nós em Uberlândia. E quando nós chegamos, pastor, não tinha nada também. Meu Deus. Mas Nós aí tivemos- você já tinha aprendido. Nós tínhamos Você já tinha aprendido. crescido. Exatamente. Isso. Olha para você ver que coisa linda. Isso. Deus vai te treinando no processo. Isso. Então, se Deus está te treinando no processo, para de reclamar o teu Amém. processo. Em nome de Jesus. Porque Deus quer te levar para algo maior. Yes. E olha para você ver que coisa linda que Deus fez conosco aqui. Amém. Quando nós chegamos aqui em Uberlândia, no ano de 2019, inauguramos a igreja em 4 meses. Eu estou resumindo tudo, tá, gente? Inauguramos a igreja em 4 meses. Final de dezembro, em outubro de 2019, inauguramos a igreja. Quando foi março de 2020, o que aconteceu, pastora? Pandemia. E aí, o que aconteceu com as igrejas? Fecharam. Fecha tudo. Fecharam as igrejas. E aí, como que faz? Como que paga tudo? Como que faz? E nós falávamos assim, Deus, o Senhor nos deu uma palavra, e nós vamos nos agarrar a essa palavra, e nós cremos que o Senhor vai fazer. Então começamos a trabalhar com a igreja fechada mesmo, cuidávamos das pessoas online, pelo celular, levávamos Santa Ceia, e quando nós voltamos então dos lockdown que tivemos, nós tínhamos crescido mais de 300%. Então assim, já não cabia mais pessoas dentro da igreja. Ficamos 2 anos neste lugar. E logo Deus foi ampliando a nossa visão, porque lá nesse lugar Deus nos deu uma direção. Imagine uma igreja para servir uma cidade. Deus trouxe isso ao coração do meu esposo e nós como igreja, a igreja inteira começou a sonhar, a abraçar essa visão de servir uma cidade. Então nós começamos a imaginar isso e Deus então nos trouxe para esse lugar que nós estamos hoje. Aleluia. E nós não paramos mais de crescer. Estamos numa igreja com em torno de 1.500 pessoas, cabe assentada, mas hoje nós somos mais de 5.000 membros. E nós estamos então indo para um novo espaço, para 4.000 lugares assentados. Aleluia. Então meninas, tem tantas coisas, ou meninos que também estão nos assistindo, tem tantas coisas para contar sobre renúncia. Eu sei falar sobre renúncia. E olha, eu quero puxar um gancho de algo que a pastora, eu vi ela num podcast falando, que não existe o evangelho sem marcas, sem cicatrizes. E eu vi você falando, me mostra as suas cicatrizes. Pastora, aquilo me tocou tanto. E foi tão maravilhoso, porque eu tenho cicatrizes. Eu tenho uma história para contar e você também pode ter uma história para contar. Deus quer fazer algo lindo, tremendo em nossas vidas. Nós precisamos aprender a olhar a vida com a ótica de Deus, porque o que Ele tem para nós é infinitamente mais. Tudo aquilo que pedimos, que pensamos, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, Ele faz acontecer. Aleluia, Ele faz acontecer. Não adianta você querer viver coisas grandes em Deus se não tiveres estômago para renunciar. Exatamente. Quer receber bênção, tem que ter estômago para renunciar. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos homens e mulheres que por terem renunciado, viveram coisas grandes em Deus. E nós queremos encerrar, rapidamente antes de encerrar, pastora, uma frase, uma palavra, uma frase que te descreve antes da tua renúncia e uma frase que te descreve depois da tua renúncia. Olha, antes da minha renúncia, eu me sentia fraca. Antes da renúncia, fraca. Uma mulher fraca, sem destino. Uma mulher fraca e sem destino. Depois da renúncia, uma mulher forte. Encontrei identidade em Cristo e um destino, porque quem tem um pai tem um destino. Quem tem um pai, quem tem essa paternidade, Ele dá direção para as nossas vidas, não anda a vaguear. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Tô arrepiada, meu Deus. É lindo Antes demais. da renúncia, fraca e sem destino. Depois da renúncia, forte, filha, uma voz profética dentro de Uberlândia e da nação brasileira. E agora alcançando você, não importa em qual país você está, alcançando você, para você entender a magnitude da renúncia. Depois de uma renúncia, Deus amplia a tua voz, os microfones são abertos e você começa a ecoar. Amém. Pastora, ora em um minuto, por favor, para que essa pessoa que está aí seja tocada a entregar hoje mesmo aquilo que ela estava tão agarrada, possa ter
essa coragem de entregar e então romper para aquilo que o Senhor tem. No nome de Jesus, eu oro pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Aleluia. Eu declaro o favor do Senhor. Em nome Eu declaro de um Jesus. destino profético sobre a sua Aleluia. vida. No nome de Jesus, eu declaro que os sonhos de Deus possam ser concretizados Aleluia. na sua vida, na sua família. Aleluia. No nome de Jesus, eu declaro coragem. Aleluia. Eu declaro força. Em nome de Eu Jesus. declaro posicionamento Em nome de em Jesus. Deus, na Aleluia. autoridade do nome de Jesus, que hoje você possa adquirir esse posicionamento espiritual para que você encontre o seu destino, o seu propósito em Cristo Jesus. Que Aleluia. Deus abençoe você. Amém! É isso aí. Seja mais porque Deus tem mais. Deus abençoe. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Obrigada, pastora.